Olá! E aí? Eu acho que a pergunta mais recorrente que todo mundo que trabalha com divulgação de leitura na internet recebe é aquela de como ler mais ou como começar a ler. Existe quase um misticismo sobre ler bastante, porque o Brasil ele não é um país que lê muito comparado a países de primeiro mundo, assim. As pessoas sempre ficam muito chocadas ou colocam em patamares muito elevados pessoas que lê bastante, como se fosse, sei lá, um dom místico que a gente recebe do além, sabe? Só que não é nada disso, na verdade. Ler é muito simples mesmo, é tipo muito fácil. Ler é um hábito. Então é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês hoje. Antes de tudo, eu tenho minha loja de papelaria, que se você não conhece, está lá as últimas unidades da coleção Florence, que é a coleção inspirada em jardim e natureza, assim. Então, se você gosta de papelaria, confira lá a lojinha. Primeiro de tudo, eu vou começar expondo a minha experiência, né? Porque eu não consigo falar aqui como uma pessoa acadêmica pesquisada em leituras das pessoas, eu só consigo falar sobre a minha experiência e o que eu vivi aqui no Booktube. Eu nunca fui uma criança de ler bastante, então, ao contrário de muitos Booktubes que a gente ouve por aí, eu não era uma criança que lia bastante. Então, eu comecei a ler já com 13 anos, com Crepúsculo, assim mesmo. Crepúsculo foi o livro que me abriu as portas pra eu ler, eu falo isso sempre. Tem muita criança que começou a ler com gibi, quadrinho, livro, não sei lá das quantas. Eu não, eu nunca gostei muito, eu gostava mais de brincar na rua do que ler. Eu lembro que uma vez meus pais tentavam fazer eu ler, porque eles eram professores, e não gostava muito não, pra mim era uma tortura. Mas eu sempre gostei do âmbito da biblioteca, eu sempre gostei da vibe das bibliotecas. Então eu sempre frequentava as bibliotecas, pegava livros, apesar de não terminar de ler nenhum, eu só pegava pra dar uma olhada e é isso aí. Eu comecei a ler realmente com Crepúsculo já com 13 anos, e aí as minhas leituras foram indo bem devagarzinho, até o ponto de que eu chamo de ebulição, que foi lá quando eu entrei na faculdade mesmo, que é quando, eu acho que o ano que eu li mais na minha vida foi quando eu entrei na faculdade, e eu tava terminando meu TCC, e aí tinha outras coisas acontecendo, e era um momento que eu não tava fazendo mais nada da minha vida, e aí eu já gostava de ler antes, então a minha leitura triplicou, assim, eu atingi um patamar que até hoje, isso faz o quê? Faz uns 3 anos, eu não consigo cumprir mais, porque eu lembro que eu li mais de 70 livros aquele ano, foi assim, um ano estourado, assim, que eu li muita coisa que eu tinha curiosidade de ler, eu li, entendeu? Então eu li bastante clássicos, eu li bastante livro de romance, sabe, geralzão, assim, eu li bastante aquele ano. E aí depois, nos outros anos, a minha média de leitura foi caindo um pouco, principalmente porque no ano seguinte, eu não sei, eu já tava fazendo outras coisas, e como eu disse, leitura nunca foi uma coisa que eu tive tanto hábito assim, então eu sempre lia quando eu tinha curiosidade, mas não porque assim, eu tenho vontade de sentar e ler um livro, sabe? Assim, isso aí não acontecia muito comigo, não. Então, daí, nos anos seguintes, eu sempre mantinha a marca de mais ou menos uns 50 livros, assim. Só que essa foi a minha experiência, então, hoje em dia, esse ano, principalmente, eu tô me dedicando mais. Eu não sou uma pessoa muito organizada, tá? Então, esse é um negócio. Eu não sou organizada, não consigo me organizar, não consigo ter meta, não consigo fazer nada. Então, isso é um problema pra mim, mas é eu, entendeu? Assim, tem muita gente que consegue ter esse hábito, que vai levando esse hábito, e que consegue certinho ler um tanto de páginas por dia, não sei o que. Eu já não. Eu sou do tipo desesperada, sabe? Então, assim, eu leio o livro, posso ler, por exemplo, 7 livros pelo mês. Só que nos primeiros 5 dias eu vou ler, sei lá, 4 livros. O resto eu vou ficar bobeando, sabe? E aí, só depois, no final do mês, eu vou pegar e vou começar a ler os livros pra manter a meta, assim. Então, eu gosto de pegar os livros que eu preciso ler e eu sento, assim, em 12 horas eu termino o livro. Se você for ver, isso não é muito saudável, sabe? É muito bom, é legal você ler em partes, assim, não engolir ele com caroço e tudo, sabe? Mas esse é o meu jeito, então, eu vou levando o que dá, mas existem outras coisas. Então, primeiro de tudo, quando a gente vai falar sobre ler mais ou começar a ler, é não se julgar pelo parâmetro alheio. Então, assim, não adianta você ficar se culpando porque você lê um livro por mês, ou você lê meio livro por mês, ou você lê 5 livros por mês, porque o fulaninho ali consegue ler 12 livros por mês. Gente, cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que na leitura não dá nem pra você se comparar a você do passado, porque às vezes no passado, quando você lia bastante, você não estava fazendo nada da sua vida. E agora você tem bastante coisa pra fazer, você não encontra um tempo pra ler. Primeira coisa é não se sinta culpado, sabe? Use o gás que você quer. Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas lendo bastante e me dá um gás, assim, pra ler também. Use isso pra melhorar, mas não fica se culpando porque você não tá lendo, porque você não é leitor o suficiente. Esse é um negócio errado. Não existe esse que você não é leitor o suficiente, sabe? Se você tá lendo, você é um leitor. Não importa quantos livros você lê no mês. Existe muito essa coisa de leitura rápida com absorção, mas isso vai de cada um mesmo. Às vezes a pessoa consegue ler bastante livro por mês e absorver todos eles e tá tudo de boa. Às vezes, se você for tentar ler mais rápido, você não consegue absorver direito. Então, ler de uma forma
forma mais demorada, mas que você consegue absorver, do que ler tudo muito rápido e não saber mais o que tá acontecendo e depois de um tempo esquecer o que você leu, sabe? E assim, a leitura é realmente um hábito e um foco que ninguém chega pra quem assiste série ou assiste um monte de filme. Ai, meu Deus, como você consegue assistir um monte de filme, um monte de série? Gente, isso é hábito, tempo e foco, entendeu? Leitura demanda mais foco porque é mais concentração, então é mais interno, sabe? E levando em conta que o brasileiro ele não foi cultivado pra ter esse foco, essa atenção concentrada que a leitura demanda, e a capacidade de você imaginar e você conseguir absorver com a mente, é um pouco mais difícil, mas isso é uma coisa que você vai cultivando ao longo do tempo. É a mesma coisa de exercício, entendeu? Então você vê aqueles bombadão da rua e você não vai querer de um dia pro outro virar aquele bombadão da rua. Você vai indo, desenvolvendo seus próprios métodos, o seu próprio corpo, se conhecendo melhor e o que você gosta de ler pra desenvolver esse hábito pra ler, consequentemente, um pouco mais, entende? Então, eu sou uma pessoa, como eu disse antes, de vibes. Então, tem vezes que, por exemplo, eu tenho bastante livro aqui atrás que eu nunca li, mas que eu sei que eu quero ler e eu sei que eu posso gostar bastante. O que acontece? Às vezes eu pego um livro, mas eu não estou no momento pra ler aquele livro, entendeu? Ou às vezes o livro é muito difícil, ou às vezes o livro é de um gênero que eu não tô afim de ler. Então, assim, tem vezes que eu quero ler um romance, tem vezes que eu quero ler um suspense, tem vezes que eu quero ler um livro mais ficção científica. Isso vai da minha vibe, isso vai de mim mesmo, entendeu? Eu tenho que respeitar também o meu interior, se eu quero ler aquele livro naquele momento, pra eu realmente absorver ele tudo, ou se eu deixar ele um pouquinho mais pra frente, eu vou conseguir ler ele e absorver ele de uma forma muito melhor do que se eu ler hoje, entendeu? Pra mim, principalmente, a leitura tá muito relacionada ao meu interno. Então, mesmo que o livro seja muito bom, às vezes se você ler um livro na época errada, ele não vai ser tão bom assim pra você. Outra coisa também, eu gostaria de falar sobre as técnicas de leituras que funcionam pra mim, que talvez pode funcionar pra você. Eu não sou uma pessoa de metas. Eu sei que tem bastante gente que vive com base em metas, mas eu sou meio arisca metas, mas mesmo assim eu estipulo uma meta pra mim. Então, por exemplo, no começo do ano eu tava com a meta de ler 5 livros por mês. Só que daí eu fui vendo que eu poderia aumentar. Então, sempre quando eu conseguia ler um livro a mais, quando eu conseguia ler coisa assim, eu sempre não parava só pelos 5 livros, então eu fui aumentando. Vamos deixar a meta aberta, porque quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Pra muita gente, ler com meta funciona. Ler, por exemplo, separar algum tanto de páginas pra você ler por dia. Eu tenho um livro aqui que eu acho que é de 700 páginas ou mais. Eu não sei, eu não gosto de ler muito livro grande, porque a minha ansiedade não deixa, sabe? Eu começo a ficar desesperada quando o livro não acaba. Então, esse livro que ele é maior, ele é feito de contos. Então, eu estipulei uma meta, que inclusive eu tô meio atrasada na minha meta, de ler 3 contos por mês. Então, com isso, eu já cheguei mais à metade do livro, bem rapidinho, sabe? Do que se eu tivesse que sentar e ler somente aquele livro, entendeu? Então, daí eu vou intercalando, às vezes, eu leio um conto, e aí depois eu leio outro conto. Então, isso é uma coisa também que antigamente eu não conseguia fazer, que era ler várias leituras intercaladas. Então, hoje, eu consigo, por exemplo, enquanto eu tô lendo o Grande Gatsby, eu tô lendo o livro das Mulheres Perigosas, eu também tô lendo outras coisas, então eu vou intercalando leituras. E aí eu sei que eu não vou conseguir me perder, sabe? Quando eu chegar naquele livro, pra ler aquele livro, eu vou lembrar do que aconteceu pra eu dar continuidade à leitura. Então, isso é uma coisa que você vai pegando meio que com prática, com o tempo que você vai conseguindo. Porque tem gente que não consegue mesmo, tem gente que tem que ler um livro de cada vez. Outra coisa que me ajuda muito é ter 2 tipos de coisas pra ler. Tem muita gente do tipo eu que lê muito bem em livro e-book e Kindle. Então, antes de eu comprar o meu Kindle, eu lia no celular mesmo. Eu nunca tive problema, assim, de visão nem nada disso. Então, a leitura do celular sempre foi muito boa pra mim. E aí, quando eu comprei o meu Kindle, que ele está em algum lugar lá em cima, a minha leitura melhorou muito, porque às vezes tem bastante livro que você tem físico que tem no Kindle também, e daí você vai intercalando, porque é muito pesado, às vezes, você ir pra qualquer lugar e carregar 30 mil livros juntos, entendeu? Então o Kindle, ele é pequenininho, ele é facinho, você coloca na bolsa e quando você tiver um tempo pra ler fora de casa, você lê, e aí, assim, vai facilitar muito mais, sabe? Você ter esses 2 parâmetros. Livro físico, por exemplo, o livro físico ficava na minha cabeceira e eu levava o Kindle quando eu ia sair fora de casa, sabe? Quando eu ia ter a minha rotina fora de casa. Então, isso me ajudou bastante, sabe? Quando eu tô na minha época de mania e eu quero ler tudo muito rápido, o Kindle, pra mim, é muito mais rápido, porque você só vai passando ali, só vai apertando o dedinho e ele vai indo, e você consegue ler com uma variedade de posições melhores, né? Porque às vezes você fica 12 horas lendo o livro, aquela posição que você fica sentada meio que atrapalha, às vezes você quer deitar e o livro tem aquela página que você tem que abrir, você tem que dar fora, e daí isso é meio complicado. Então o Kindle, ele é maravilhoso pela mobilidade, não só o Kindle, existem vários outros leitores digitais que você pode ver, tem um leve, tem um não sei o que. Então, uma das outras coisas também que funciona muito é ler quando você tá no momento de espera. Na época que eu lia bastante livro, eu ia pra faculdade de ônibus e eu lia no ônibus. Carro e ônibus de viagem, assim, me dá tontura, mas ônibus, transporte coletivo, 10 sucesso, eu posso estar em pé, posso estar sentado de ponta cabeça que eu vou conseguir ler. Então, isso foi uma coisa que eu não sei se eu fui desenvolvendo, se já faz parte de mim mesmo, mas eu lia muito dentro do ônibus. Então, às vezes você tá ali, principalmente quando você tá o Kindle, que daí você consegue ficar em pé lendo ali pelo Kindle. Então, leia em espera. Ter um livro ali dentro da bolsa,
com isso o Kindle ajuda, né? Quando você tá, por exemplo, no consultório médico, eu já li bastante livro em consultório médico, bastante livro em, sei lá, qualquer lugar que você tá esperando, que você não tem mais o que fazer, você tá na rua, você tá esperando, sei lá, entre uma aula e outra, ou tá no intervalo, sei lá, sempre dá uma lidinha. Cada tempinho, assim, tipo 15 ou 10 minutos por dia que você vai lendo ali, ó, nos intervalos já avança muito mais a leitura, porque a leitura é isso, não tem mistério. Quanto mais você lê, mais rápido você acaba. Então é basicamente isso. E a outra coisa que também funciona muito comigo, principalmente por esse meu gênio rebelde, é ler o que me dá curiosidade. Então, eu não vou ler, eu não tenho vontade de ler o que não me desperta curiosidade. Isso parece besta, mas é real. Porque às vezes tem muita gente falando de tal livro que tá na moda, que tal coisa, não sei o quê. E assim, se você for realmente ser sincero com você mesmo, você quer ler aquele livro? Você tem curiosidade pra ler aquele livro até acabar? Então assim, às vezes eu tenho bastante livro que eu quero ler, mas a minha curiosidade não é agora, entendeu? Não é momentânea, assim, tipo, eu quero ler agora. Tem livros, eu acho que os livros que eu li mais rápido são esses livros que aguçam minha curiosidade, que eu preciso ler, preciso acabar. Livro você vai acabando, parece que mais vontade você tem de ler, sabe? É um negócio que vai indo, sabe? É meio que fica vicioso o negócio. Por isso que a leitura é por prazer, você não tá na escola, não tem ninguém te matando se você não lê, sei lá, Dom Casmurro ou Ulisses ou sei lá o que, sabe? Então por isso que é muito legal você se descobrir o que você gosta de ler. Porque às vezes você fala, não gosto de ler, tá, mas o único que você tentou ler foi, sei lá, Moreninha, e não é o seu livro, entende? Então vai descobrindo o que te chama atenção, que isso te ajuda muito, sério. Tem livro que realmente te trava e que, nossa Deus, você tem que ter muita paciência pra empurrar o livro com a barriga pra terminar, sabe? E às vezes quando acontece disso, por exemplo, aconteceu ultimamente com A Casa das Sete Mulheres, que foi um livro que eu queria ler, tipo, tava na minha meta mental, só que o livro chegou no momento ali que tava insuportavelmente chato, eu não tava conseguindo ir pra frente, eu preferia, sei lá, ou ver formato em nuvem, ou seguir as formiguinhas do que ler, sabe? E quando acontece isso, eu sei que eu tô entrando numa ressaca literária. Ressaca literária é um termo que os leitores usam pra quando você tá naquele momento, é como se fosse um hiato, sabe? Então você não quer ler nada. Então assim, você lê, você tem o hábito de ler, mas de repente você não tá afim de ler. Às vezes você tá lendo ali os livros, mas você não tem vontade. Então isso a gente chama de ressaca literária, que acontece geralmente quando você tá numa leitura que não tá te puxando muito interesse, ou quando você termina de ler um livro muito bom e você não consegue encontrar livro bom nenhum que é daquele jeito, ou quando você lê um livro tão ruim que você fica meio, perde um pouco a vontade. Geralmente, pra mim, o que me faz passar numa ressaca literária é força de vontade e esforço. É basicamente isso. Então você tem que ir ali, empurrar com a barriga várias vezes, ou tentar ler outro livro, ou esperar um pouquinho, sabe? Não, sei lá, você tentar mergulhar de cabeça mesmo quando você tá com resistência. Mas é você tentar todo dia continuar aquela leitura, ler uma folha, nem que for uma folha por dia, sabe? Uma folha, um capítulo, 3 linhas, sei lá. Você tem que se esforçar pra você terminar aquela leitura e prosseguir e sair da ressaca literária. Outra coisa também são estímulos externos que me ajudam a me motivar a ler. Se você está aqui até agora, você tem um estímulo 1, que é ver vídeo no YouTube ou ver gente falando sobre livros. Isso me motiva muito. Então, às vezes, eu quero ler um livro, só que eu não sei se eu tô tão afim de ler ele. E aí eu vou vendo resenhas do livro, eu vou vendo gente falando, eu vou conversando com pessoas que lêem o livro, eu vou lá no Scoob, na parte de resenhas, e leio as resenhas das pessoas que já leram. E daí eu vou vendo se aquele livro é realmente pra mim naquele momento ou não. Então, essa parte de conversar com outras pessoas e trocar experiências é muito válido, porque vai te motivando a ler. Tem muita gente que vem pra mim nos comentários ou no direct do Instagram, mesmo no Twitter, falando, nossa, você me motivou a ler mais. Mas assim, não foi eu que fiz você ler, foi você mesmo, entendeu? Você procurou ter incentivos e você conseguiu. Então, se você leu, é porque você mereceu. Outra coisa também que me motiva bastante é livros. Quando eu tô assistindo um filme ou quando eu tenho uma série que é baseado num livro e eu gosto muito daquela série ou daquele filme e eu acho muito interessante, eu procuro ler o livro. Então tem muito mesmo, gente, muito livro que eu li em decorrência de filme que eu assisti ou série que eu vi e que eu gostei tanto que eu queria ler o livro, entendeu? Outra coisa também que me motiva muito a ler é quando eu vou pesquisar algum livro, tanto no Scoob quanto nas livrarias físicas ou na internet. Então, como você vai querer ler se você não sabe que livro que tem? Outra coisa que tem me ajudado bastante, que é uma coisa nova pra mim, clube do livro ou maratonas. Então, no momento eu faço parte de um clube do livro aqui da minha cidade,
E tá legal, porque tem bastante leituras diferentes que as pessoas indicam e que eu vou ler em decorrência do clube. Tem bastante maratona acontecendo no YouTube. O Vitor Almeida aqui, o meu amigo, ele faz bastante maratona de inverno, maratona de, sei lá, bastante maratona mesmo. E tem muita gente que participa, então é legal, porque pode te ajudar a dar um gás mais pra ler. Então, assim, tem bastante clubes e grupos de leitura que pode te ajudar a te motivar a ler. Então, assim, leitura, gente, é hábito. Não tem mistério, não tem fórmula mágica. Então, depende de você começar a cultivar ou não. E é isso. Tem muito livro muito bom nesse mundo. Então, leitura é uma coisa maravilhosa que vai te despertar, assim, interesses e curiosidades. E você vai descobrir coisas, assim, que você nunca pensou que você descobriria. É, assim, viver várias vidas ao mesmo tempo, e é maravilhoso, gente, sério, leitura pra mim foi uma porta que eu não fecho nem que me matem, sabe? Então é isso, muito obrigada mesmo por você ter assistido o vídeo até aqui. Gostaria de ouvir você, o que te motiva a ler, quais são os seus hábitos de leitura, vamos conversar ali nos comentários. Então é isso, beijo grande pra vocês e até o vídeo que vem.